Olá, eu sou o Júlio Heckman e você está no Biohacking News. E o tema de hoje foi sugerido pelo Arthur e eu gostaria de dizer que sempre que você quiser sugerir alguma notícia, alguma tecnologia para que a gente comente, basta você deixar aqui na descrição do vídeo e nós então estaremos avaliando a notícia e posteriormente então fazendo a menção a você. Combinado? Bom, vamos falar hoje sobre um grande biohacker, o Josiah Zayner, que trabalhou na NASA, trabalha com biotecnologia, só que é um cara meio outsider, ele é fora do sistema e ele tem aí um pensamento bastante forte, bastante interessante, diferente, e ele tem o objetivo aí de estar, vamos dizer, popularizando e facilitando para que qualquer pessoa possa fazer na sua casa o seu experimento genético. Então, o Josiah ele tem uma empresa que ele vende kits de edição genética, ele vende treinamentos, cursos, para que a pessoa possa até mesmo fazer na sua cozinha ou na sua garagem a sua própria edição genética. Estava lendo aqui, então, uma reportagem sobre ele, né? E ele tem opiniões bastante fortes, você pode estar depois lendo aqui a reportagem, não é parte do tema principal, né? Aqui tinha um vídeo que foi com certeza removido pelo YouTube, porque ele fazia o experimento de tecnologia genética com CRISPR e ele injetava nele mesmo ao vivo, né? Diz assim, falando nos riscos, Zayner ficou famoso por se injetar com a tecnologia de edição genética CRISPR na frente de um público ao vivo. Aí ele fala aqui que eu mesmo injetei e medi, você sabe, a circunferência do meu braço para ver se tinha aumentado. E também fiz alguns testes genéticos para ver se conseguia detectar alguma alteração no meu DNA, no meu braço. E o teste para detectar alterações no meu DNA foi inconclusivo. Então ele fala aqui, a opinião dele é bastante forte, eu li toda essa reportagem, né? Ele fala que ele tem o objetivo aí de estar fazendo com que seja acessível aí as pessoas que quiserem, né, também aprender um pouco mais. Ele tem uma opinião bastante forte, né, de que a pessoa ela deveria de ser livre para fazer os experimentos nela sem a intervenção estatal. Ele conta que para você muitas das vezes fazer um experimento como ele faz nos Estados Unidos, como por exemplo no governo da Alemanha, ele seria possivelmente preso, né? Já teve problemas com o FDA, com o FBI, e por conta, né, desse pensamento que ele tem. Mas eu vou deixar aqui, eu vou dar a minha opinião depois, e você também pode deixar a sua opinião sobre o que você acha, né, dessa figura polêmica. Ele tem aqui um vídeo onde ele fala que ele fez, né, que ele desenvolveu em casa quando teve aquele surto, né, em 2020 da Covid. Ele acabou fazendo uma vacina em casa, fez ali os testes e tudo mais. Então, basicamente, ele traz aí realmente, né, assuntos bastante polêmicos, né? E que você pode também, aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo, para que você possa assistir na íntegra essa reportagem da qual ele faz. Na verdade, ele ou ela, né? Porque ele fez aí a transição de gênero também. Aqui ele tem um blog pessoal, já está desatualizado aí há um certo tempinho, né? Mas ainda tem informações aqui desse ano, se você quiser acompanhar. E aqui é o tema, né, praticamente central, que é da empresa dele. Então ele tem uma empresa onde ele vende kits para você fazer a partir de casa, né? Tem aqui a história da Odin, que é a empresa dele. Então aqui para pessoas que são iniciantes, querem adquirir, né, os seus kits para poder fazer na sua cozinha, você tem a possibilidade então de estar adquirindo, e também a empresa dele faz treinamentos, no caso, né, vende cursos para que você possa fazer na sua própria casa as edições genéticas. Então, é algo que qualquer pessoa pode aprender a fazer engenharia genética utilizando, né, os equipamentos corretos. É algo que requer, sim, um certo conhecimento, porém, uma vez que a pessoa vai, né, evoluindo nesse campo, certamente ela será capaz aí de estar fazendo, né, algumas alterações. Então, também vou deixar aqui na descrição sobre a empresa dele, sobre quem é, né, como que funciona a Odin, enfim, é uma empresa
né, bastante interessante, e ela envia para todo mundo, né, os kits, caso você tenha interesse de fazer células, né, cultivo de células humanas, enfim, está fazendo aí modificações genéticas em algas, em bactérias, em leveduras, enfim, ele tem, aqui é bastante amplo, isso aqui dá conhecimento aí para muito tempo, né. Eu vou deixar aqui também o Instagram dela, né, aonde ela compartilha aí as suas experiências e tudo mais. E também, né, se você quiser aí estar dando uma avaliada, você pode ficar à vontade e, enfim, comentar comigo depois aqui o que você achou. Bom, agora a minha opinião com relação a esse tipo de experimento. Eu acredito que quanto mais a gente levar esse conhecimento adiante, certamente é importante. Eu também sou a favor, assim como ela, das decisões de que nós deveríamos de tomar as nossas próprias decisões. Ele até conta um caso aí né, faz uma alusão a um caso de uma pessoa que tinha um câncer terminal de pulmão e que a pessoa tinha, ele não disse, foi ele que promoveu alguns peptídeos que eram capazes de combater o tumor e até mesmo reverter. E a pessoa morreu com a injeção e não se injetou, né? Então ela tinha ali nas mãos um experimento, que possivelmente poderia ser que não ia dar certo, mas mesmo assim a pessoa acabou não o fazendo, né? Então a gente tem aí um debate bastante grande, né, dos órgãos públicos, porque mesmo a pessoa recebendo, né, uma sentença de morte, aonde uma doença terminal em qual ela poderia, por ela própria, decidir o que fazer com o seu corpo, é totalmente vedado por lei qualquer tipo de experimento que não seja completamente aprovado. E segundo a opinião, né, da Jo Zeiner, ela diz que isso é um absurdo, que a pessoa deveria de escolher o que é bom para ela. E nesse ponto a gente converge, eu também acredito que nós deveríamos de ter total livre-arbítrio sobre o que a gente vai fazer com o nosso corpo. Afinal de contas, nós é que mandamos em nós mesmos, né? E aí existem órgãos, os órgãos públicos não permitem com que a pessoa execute qualquer tipo de experimento com ela mesma. Um ponto que é bastante interessante, essa maneira de pensamento fora do sistema, da qual eu também venho a convergir com ela nesse sentido, de que muitas das vezes a ciência padrão da qual a gente aprende na universidade, que a gente aprende aí nos centros tecnológicos, completamente aí homologados e registrados, que obedecem aí normas do governo, eles acabam por vezes sendo restritos e acabam por vezes afastando muitos pensamentos que poderiam germinar de uma forma completamente diferente. Eu vou me explicar para se tornar um pouco mais entendível o exemplo que eu quero dar. Imagine você, na época em que não existia carro, da qual existiam carruagens, existiam cavalos velozes, que os criadores de cavalos e os produtores de carruagem estavam ali naquela luta para poder produzir carruagens cada vez mais de forma que com design que pudesse correr mais, tivesse mais velocidade, né? Da mesma forma os cavalos, né? Possivelmente os criadores de cavalos, eles acabavam fazendo o cruzamento com cavalos cada vez mais velozes para poder talvez conseguir um cavalo geneticamente melhor. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que você entra num pensamento de que para você ter mais velocidade só existe carroça e cavalos. E se alguém não pensasse fora da caixa para produzir, né, o carro, né, como o Henry Ford produziu lá o seu carro, o que acontece? Nós estaríamos andando de charrete até hoje, possivelmente. Então, ele teve que trazer uma solução completamente diferente daquela que existia no padrão, né, no paradigma vigente. Assim também, por exemplo, né, os Correios. O Brasil, se eu não me engano, os Correios foi a primeira ou a segunda, acho que foi a primeira empresa criada pelo Império Brasileiro, né? Então, o que acontece? Para entregar cartas. Só que veio o e-mail, que é uma tecnologia completamente diferente, que faz a mesma coisa, com muito mais eficiência e velocidade.
E aqui o pensamento, né, da Jo Zeiner é justamente esse, de que muitas das vezes a forma com que a pessoa aprende na faculdade pelos meios convencionais acaba engessando e colocando ela dentro de um padrão. E esse padrão, muitas das vezes, é muito difícil para aquele indivíduo que fez a escola tradicional, já saiu, prestou um vestibular, já entrou na faculdade, depois engatou ali um mestrado, depois engatou um doutorado e que vai trabalhar no laboratório. Esse indivíduo, muitas das vezes, mesmo fazendo várias extensões e etc., ele acaba recebendo uma informação e um modelo mental para ele pensar. Diferente de repente, uma pessoa como ela, que trabalhou na NASA, que teve contato com outras pessoas, depois saiu, né, agora montou a sua empresa, tem acesso a tecnologias, a viajar, a conversar com outros biohackers e pensar fora da caixa, né? Então, realmente, eu acho que hoje, quanto mais conhecimento nós conseguirmos agregar, mais a gente vai conseguir pensar fora da caixa, né? Então, a gente unir aí tecnologia como robótica, como programação, como essas biotecnologias genéticas, a gente entender de nutrição, entender de inteligência artificial, etc., vai fazer com que a gente pense em outras situações de que talvez se a gente tivesse apenas no modelo convencional padrão vigente, a gente não teria esses insights que muitas das vezes no evento de criptomoedas, num evento aí político, num evento que a gente pode estar participando, pode surgir um insight, uma ideia com alguém que a gente conversa e que jamais nós teríamos acesso dentro de um laboratório ou dentro de uma universidade onde as pessoas ali estão querendo a mesma coisa, né? Eu acho que é essa soma de inteligências e de competências que vai trazer para a gente aí uma evolução muito maior. Então, sim, eu acho que em muito eu compactuo com o pensamento dela e eu acho que ela está corretíssima em querer levar adiante, né, aí os pensamentos e as ideias do biohacking. Então, o que você achou desse assunto? Comenta aqui comigo na descrição desse vídeo para que a gente continue esse debate na descrição. Combinado? Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, isso faz com que nós venhamos ter relevância e a gente consiga, então, né, enviar essas ideias do biohacker para mais pessoas. Não deixe também de nos seguir no Twitter e no Instagram para que você se mantenha atualizado. Então, por hoje é isso. Continue hackeando a sua vida com responsabilidade. Até a próxima.